Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso História da Igreja. Nós vamos ver aqui as aulas que já ministramos aqui nesse curso, vamos dar uma olhada? Então olha aqui, ó. A primeira aula, foi a fundação da igreja, a segunda aula, os pais apostólicos, a terceira aula, as primeiras heresias, a quarta aula, os principais apologistas, a quinta aula, Igreja Antiga e Teologia, aula 6, a Igreja Medieval e hoje, a aula 7, as vésperas da Reforma. Então, o que é as vésperas da Reforma? O que está acontecendo antes da famosa Reforma Protestante? Como estão as coisas? O que está acontecendo? Então, por exemplo, a igreja estava sendo atormentada pela corrupção e pela fraude. A imoralidade entre os líderes eclesiásticos. A igreja gastava uma fortuna com relíquias e as suas catedrais. E também havia a venda de indulgências. Então, a igreja estava em colapso, estava em objeto de ridicularização. E nós vamos ver alguns nomes que fizeram parte desse momento, preparando a Reforma Protestante. Martinho Lutero, tão conhecido, mas existem alguns nomes antes de Lutero, nós vamos ver aqui hoje. O primeiro deles, Thomas de Kempis, 1380 a 1471. Thomas de Kempis, ele foi um monge e teólogo, do século XV. A sua obra mais conhecida, A Imitação de Cristo, um tratado espiritual, um clássico da literatura cristã. A Imitação de Cristo é um guia devocional que enfatiza a humildade, a simplicidade, a imitação de Cristo, coisas em oposição à igreja da época. A obra oferece conselhos práticos sobre como cultivar uma piedade, uma devoção a Deus. Escrito em latim, ela teve ampla influência e traduzida depois por várias línguas. Então, Tomás de Kempis, ele viveu nesse período crucial, marcado por desafios, e ele tenha sido assim uma pessoa que já havia dando uma ênfase de uma reforma, de uma mudança na vida da igreja. Um segundo que nós podemos destacar, John Wycliffe, 1328 a 1384. Ele acreditava que a Bíblia é a autoridade final para o crente. Isso também não era o que a igreja entendia. Ele entendia que todo cristão deveria ler a Bíblia, mas a única versão da Bíblia era a versão latina, conhecida como Vulgata. Nem todos tinham acesso. Desse modo, John Wycliffe e algumas outras pessoas traduziram para o inglês. Wycliffe também escreveu panfletos argumentando que Cristo e não o Papa era o cabeça da igreja. Então, você veja que antes da Reforma Protestante, antes da chegada de Martinho Lutero, houve pessoas aí também, Ninguém faz nada sozinho, há um movimento sendo tratado, trabalhado. John Huss, 1373 a 1415. John Huss foi também um reformador religioso do século XV. Suas ideias também foram importantes nessa preparação. Ele criticava a corrupção da Igreja Católica e por advogar reformas que voltassem para os ensinamentos bíblicos. Uma de suas principais oposições era a questão da venda de indulgências e da autoridade papal. Ele também defendia que a comunhão devia ser ministrada aos fiéis nas duas formas, pão e vinho, que aí era só o pão, Até hoje, algumas igrejas, não vou falar aqui o nome, vocês sabem, é só o pão, a hóstia, não tem o vinho, só o padre que toma o vinho, Em 1415, Huss foi convocado para o Concílio de Constância, sob a promessa de segurança, mas ao chegar lá foi preso, julgado e condenado à morte na fogueira. Esse foi um mártir, cristão. Sua execução, 6 de julho de 1415, tornou uma luta pela liberdade religiosa. E por último aqui, deixa eu ver, Erasmo de Roterdã,
né? O último que eu quero destacar, 1466 a 1536. Erasmo escreveu a obra intitulada O Elogio da Loucura. Ele atacou a imoralidade, a corrupção do clero, a devoção das relíquias, e ele então ridicularizou, olha isso, hein? Histórias de imagens que sangravam, culto aos santos, ele ridicularizou o elogio da loucura. Em 1516, Erasmo publicou sua obra mais influente, a edição do Novo Testamento em grego. O resultado foi um texto grego preciso do Novo Testamento, que se tornou o Novo Testamento da Reforma. Alguém já disse, Erasmo pôs o ovo que Lutero chocou. Isso é a influência de Erasmo sobre Lutero. No século XVI, a reforma parecia iminente. A única coisa que faltava era a pessoa certa. E nós vamos ver que Lutero foi esse homem na próxima aula, né? A reforma protestante. Então eu vou concluir aqui essa aula, né, dizendo então que na véspera da reforma a igreja enfrentava desafios, né? Venda de indulgência, corrupção clerical, a distância entre o clero, né, e os fiéis, os sacerdotes e os fiéis. Estes problemas contribuíram para o surgimento de um homem como o chamado Lutero, né? E aí a chamada Reforma Protestante, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então a próxima aula já está aqui, é a Reforma Protestante, tá bom? Então gratidão aí pela sua companhia, se inscreva aí no canal, no YouTube, Teologia Básica, tem outros materiais aí, deixe o seu comentário, o seu curtir no vídeo, peço que você me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, porque lá eu posto mais coisas que nós estamos fazendo, e também eu quero deixar aqui o que nós temos nesse canal. Temos o curso Panorama da Bíblia, com 66 aulas de Gênesis e Apocalipse. Temos o curso Teologia, né? Curso básico de Teologia, com 14 aulas. Temos o curso também de aconselhamento, tá? Para você. E o curso aí, História da Igreja, que nós estamos aqui nessa aula. Tá bom? Deixo também o meu livro, Orar, Namorar e Casar. Se você tiver interesse nesse livro, me manda lá no Instagram uma mensagem e podemos conversar e enviar para você, ou em PDF, e-book, ou em livro impresso. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus.